Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Queremos dar novamente as boas-vindas a todos e parabenizá-los, pela persistência. Chegamos ao último dia, ao quinto dia de estudos, Tínhamos que ter mais 2, para dar 7, para fechar as 7 sessões. Hoje justamente nós vamos estudar a última das 7 sessões que descrevem essa história extraordinária, essa história espetacular que é descrita no Apocalipse. Abrindo a Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos iniciar fazendo aqui a leitura do texto sagrado, o texto da palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por enquanto, meus irmãos, até aqui, a leitura da palavra de Deus. Nós já até agora tivemos uma possibilidade de ver que o Apocalipse é um livro escrito em ciclos, ou sessões paralelas. Ele conta a mesma história várias vezes, porém sempre acrescentando novos detalhes. Então, quando lá nos capítulos 1 a 3, ele deu a descrição de Cristo e dos 7 candeeiros de ouro, ele introduziu o assunto principal, ele introduziu a história que ele queria contar. A história de Cristo e da igreja sob perseguição do inimigo, mas que ao final essa igreja será vitoriosa por causa de Cristo. Então, no capítulo 4, ele teve um chamado para subir até os céus. E lá nos céus, ele pôde ver a coroação de Cristo como o soberano do universo, aquele que vai ditar
os rumos dos acontecimentos na terra, aquele que pegou o livro da mão direita de Deus e começou a desatar os seus 7 selos. E nestes selos, do primeiro especificamente até o 6º, nós vemos essa história que descreve a vitória de Cristo, a ascensão de Cristo, o começo da pregação do Evangelho, o desenvolvimento ao longo das gerações da história até o dia do juízo final. Portanto, dos capítulos 4 a 7, nós temos essa segunda seção que nós chamamos de os 7 selos. Depois, nos capítulos 8 a 11, nós podemos estudar as 7 trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, começou a contar outra vez, agora, as 7 trombetas, que destacaram destruições parciais. 1/3 do mar, 1/3 do verde, 1/3 das águas doces, mostrando, num primeiro momento, destruições parciais sobre o mundo, e num segundo momento, nos 3 últimos ais das trombetas, então, a destruição dos ímpios. Nos capítulos 12 a 14, ele começa outra vez a contar essa história, mas agora ele quer mostrar os inimigos que estão por trás da realidade física. E então ele descreveu o dragão perseguindo a mulher, esperando o momento do filho nascer para poder devorar esse filho, e o modo como esse dragão foi derrotado, o modo como ele perdeu, ele não teve condições de se sobressair. E quando esse filho então subiu até aos céus, o dragão teve que descer, foi expulso, perdeu o seu lugar. Talvez seja o microfone, o outro, está ligado? Não. O dragão perdeu o seu espaço lá no céu, a sua cadeira de acusador, e teve que descer à terra, e então iniciam-se 7 vozes que anunciam mesclas de juízo, de condenação, principalmente aos ímpios, mas também a alguns aspectos de misericórdia. Quando a 7ª voz anunciou que haveria mais 7 taças, então a história começa mais uma vez, ele começa a recontar outra vez, agora com o derramamento de 7 flagelos, que são destruições completas, destinadas para os ímpios, apenas para os perversos, para os perdidos. Dos capítulos 17 a 19, que nós pudemos estudar ontem, nós vimos então o julgamento de Babilônia, e ele descreve com 7 cenas, tanto o surgimento quanto o julgamento dessa grande meretriz, que foi, na verdade, o primeiro inimigo a ser descrito, ou melhor, o último inimigo a ser descrito, mas o primeiro a cair. E depois também, nessa mesma sessão, ele descreveu a derrota das 2 bestas, da primeira besta, o anticristo, e da segunda besta, o falso profeta. E deixou para a última sessão, para o último momento, os capítulos 20 a 22, a descrição da derrota do dragão e um grande espaço para descrever a felicidade eterna dos salvos. Os capítulos 21 e 22 são dedicados exclusivamente para falar da bem-aventurança eterna dos salvos. Então hoje nós vamos dividir a nossa aula, até o intervalo vamos falar sobre o capítulo 20, vamos falar sobre o milênio, e no segundo momento nós vamos falar sobre os capítulos 21 e 22, sobre o novo céu, ou os novos céus e a nova terra. Aqui também, dos capítulos 20 em diante, nós temos 7 cenas, todas começando todos com a expressão vi. Então vi também, quase sempre com essa expressão vi, destacando 7 visões, que eu chamo aí de as 7 visões finais. E assim, em cada uma das sessões, nós tivemos 7 elementos de destaque, fechando, portanto, os 7 ciclos ou as 7 sessões.
Deixando agora de lado um pouco esse aspecto um pouco mais técnico, né? Vamos entrar diretamente no texto e já entender também a razão de haver interpretações diferentes quando se diz respeito a esse chamado milênio. Está claro no texto que existe um reino milenar, que há um reino de 1000 anos. E esse reino é de Cristo, é da igreja dele. Mas há grandes opiniões ou divergências de opiniões em relação a quando e como será esse milênio. Então há pelo menos há 4 posições diferentes a respeito desse aspecto, de dizer quando será o milênio, esse reino milenar, o reino de 1000 anos de Cristo com a sua igreja. As posições mais antigas que existem são 2, que começam no 2º e no 3º século, que nós chamamos de pré-milenismo e amilenismo. Um pouco depois surgiu o chamado pós-milenismo, e mais recentemente surgiu uma 4ª posição, chamada de pré-milenismo, mas com um termo a mais, dispensacionalista. Então, para entender, as 4 posições são essas: amilenismo, pré-milenismo histórico, que é esse que vem lá desde o século II, pré-milenismo dispensacionalista, que começou no final do século XIX e cresceu exorbitantemente no século XX, e o chamado pós-milenismo, que é antigo também, foi muito forte no século XVIII e XIX, mas encontra raízes anteriores a isso mesmo, mas que teve seu auge no século XIX principalmente. Todos aceitam que há um milênio, mas divergem em dizer quando será esse milênio e se esse milênio é literal ou não. Então, a própria palavra amilenismo, que é uma das correntes mais tradicionais da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Teologia Reformada hoje, ela defende mais o chamado amilenismo. Eu, inclusive, tenho uma posição chamada amilenista. Dá a entender que não existe milênio, porque como um prefixo à palavra, quer dizer não. Então, milenismo seria não milênio, mas não é esse o sentido. Os amilenistas creem que existe um milênio. A diferença é que eles entendem que esse milênio é agora, enquanto que as demais posições, as outras 3, entendem que esse milênio será depois. Ainda não começou. Então, o amilenismo é a única posição que diz o milênio já começou. Aliás, o amilenista entende que já está terminando, que já nos encontramos no final do milênio. E nós vamos daqui a pouco dizer as razões dessa interpretação. Mas as outras 3 posições entendem que não, entendem que o milênio será depois. Então, para você poder compreender as posições, amilenismo, o milênio é agora. Começou com a ressurreição de Cristo, com a morte, com a ressurreição, com a ascensão de Jesus. Quando ele subiu aos céus, inaugurou o milênio. Essa é a posição amilenista. Termina quando? Termina com o aparecimento do anticristo. Quando o anticristo aparece, então findou-se o milênio e começa o período do mal. A posição chamada pré-milenismo, e aí elas são 2 posições: o pré-milenismo histórico, que foi defendido por alguns pais da igreja lá no 2º século. O amilenismo também foi defendido por pais da igreja no 3º e no 4º século. As 2 são as posições mais antigas. O pré-milenismo histórico diz o seguinte: quando Cristo voltar, no exato instante da sua segunda vinda, ele inaugura o milênio. Começa o milênio na segunda vinda de Jesus. E dura 1000 anos literais. Para o amilenista, não são 1000 anos literais. 1000 quer dizer um período completo de tempo, que vai da ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, até a segunda vinda. Pode durar 10.000 anos. Significa apenas um período definitivo, definido de tempo, entre a vitória de Cristo, lá na primeira vinda, e a sua volta. Para o milenista, não. São 1000 anos.
literais, ou seja, 999 anos mais 1000 anos, e precisam e acontecerão, segundo a visão pré-milenista, no exato instante que Cristo voltar. Ele volta e ele já inicia os 1000 anos. E após esses 1000 anos, então, se Cristo voltasse no ano 2015, suponha, então aí começaria o milênio. Então só no ano 3015 é que aconteceria os novos céus e a nova terra. Antes disso, não. Haveria ainda um reino terreno aqui nesse mundo, Cristo reinando aqui na terra, lá em Jerusalém, como rei no mundo, e por 1000 anos. E ao final desses 1000 anos, ou seja, em 3015, se Cristo voltasse, né, em 2015, então haveria os novos céus e a nova terra, com só então Satanás sendo mandado para o lago de fogo. E os pré-milenistas dispensacionalistas entendem parecido com isso, mas com algumas diferenças, porque eles subdividem mais esse tempo final. Eles entendem o seguinte, que Cristo, e aí, se você quer entender o que é isso, é aquela história do livro Deixados para Trás, né? Um livro que muitos crentes têm lido, é um livro bom, tem coisas boas, assim, para se divertir, né? Como diversão, é interessante, tem uma história legal, mas a visão é essa, é pré-milenismo dispensacionalista. Significa o seguinte, que Jesus Cristo vai voltar, a sua segunda vinda é uma vinda secreta, não é uma vinda pública. Ele vem só até as nuvens e estaciona lá em cima das nuvens, não vem até na terra. Ele vem só até nas nuvens, e aí acontece aquilo que um filme uma vez dizia: apertem os cintos que o piloto sumiu, né? As pessoas vão sumir da terra. Os crentes vão ser arrebatados até as nuvens. É o chamado o resgate secreto da igreja. Então, por isso que aperta os cintos que o piloto sumiu. Antigamente o pessoal colocava assim, essas frases nos carros. Esse carro... Talvez se você desligasse aquela caixa, acho que é daquela caixa, parece, né? Ou não? Ou tá indo para lá também? Tá geral. Então não adianta. Quer trocar o microfone, talvez? Temos uma interferência aqui. E olha que eu nem comecei a falar mal do pré-milenismo, né? Muito bem, vamos tentar ouvindo enquanto que... assim não dá. Muito bem. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, quando Jesus Cristo voltar, segundo o pré-milenismo dispensacionalista, ele vem só até as nuvens, resgata a igreja, né? A igreja sobe até as nuvens e a igreja ficará com Cristo 7 anos lá em cima, lá no céu, para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai acontecer os 7 anos de tribulação. Então a igreja, deu no pé nessa tribulação, né? Quem que vai ficar aqui na terra nesses 7 anos? Os crentes nominais, os chamados crentes frios, né? Ou seja, os presbiterianos, eles acreditam, né? Vão ficar tudo aqui na terra. Então, os crentes nominais, os crentes que não são muito chamados, né? Aí, cheios do fogo, do Espírito e tal, iam ficar aqui na terra os 7 anos. Para quê? Junto com os judeus, para apanhar bastante do anticristo e para ver se mudam de vida. Só que é uma coisa muito complicada, porque o Espírito Santo não vai mais estar na terra, então não tem como haver conversão, regeneração, mudança. Então eles dizem, olha, a pessoa vai ter que se salvar pelas obras nesses 7 anos aí. Ela vai ter que se salvar. Uma vez num debate que eu estive com um colega dispensacionalista lá na televisão, lá naquele programa Vejam Só, ele disse assim, elas vão ter que se salvar pelo martírio. Salvar pelo martírio, isso mesmo, elas vão ter que morrer por Cristo. Se elas morrerem, esses crentes nominais que ficaram na terra, se quiserem ser salvos, tem que morrer por Cristo. E os judeus também, ok, e tal, e aí no final dos 7 anos de tribulação, todo mundo acaba sendo morto, tal, mas acontece outra ressurreição, né?
E aí começa o milênio. O anticristo é destruído e tal, e aí começa o milênio. Então a diferença do pré-milenismo histórico para o pré-milenismo dispensacionalista são esses 7 anos aí. Que os históricos acham que não existe isso não. Quando Jesus voltar, vai direto para o milênio. Mas o pessoal que divide em dispensações acredita que há esses 7 anos aqui na terra de tribulação só para os crentes nominais, né, e para os judeus, quando o anticristo vai aparecer. E aí, né, mas a igreja, o pessoal fervoroso já foi tudo para o céu e está livre de toda esse problema aqui na terra. Aí acontece 1000 anos e depois o estado eterno, novos céus e nova terra. E a quarta posição é o chamado pós-milenismo. O pós-milenismo tem a ideia de que o milênio vai começar em algum momento ainda. Pode ser ano que vem, pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas ele começa da seguinte maneira, não com a segunda vinda de Jesus. Jesus só vai voltar no final do milênio. O milênio vai começar meio que automático. A ideia é assim, que a igreja, através da obra missionária, através da educação teológica, através da evangelização mundial, ia ajudar o mundo a melhorar tanto, mas tanto. O mundo ia ficar, aos poucos, ia se tornar assim, a terra ia se encher do conhecimento do Senhor, como as ondas cobrem o mar. Então a ideia é de que a igreja, através da obra missionária, através do ensino, através da busca por Deus, né, iria melhorar o mundo. E o mundo ia entrar numa era dourada de paz e prosperidade mundial à medida que isso tudo fosse acontecendo, né? Então o pós-milenismo foi muito forte no século XIX entre os cristãos. E não é difícil entender por quê que ele foi tão forte nos séculos XVIII e XIX entre os cristãos, mas quase morreu no século XX. Ainda tem muitos pós-milenistas, mas em comparação com o que havia no século XVIII e XIX, quase não existe mais. E vocês vão entender a razão. Vocês entendem a razão. O século XIX foi o século do otimismo mundial. As descobertas científicas, o progresso da razão, o crescimento da ciência, parecia que o mundo ia melhorar. Eles tinham, né, desde o tempo do positivismo lógico, né, aquela ideia de que o mundo ia melhorar. A filosofia ia trazer, ia extirpar o mal. O mal é a falta de educação. O mal é o primitivismo. Quando o ser humano se torna educado, se torna alguém consciente, ele melhora o seu mundo. E o século XIX, além disso, foi o grande século das missões mundiais da igreja. Então observe, houve um salto mundial, né? Ora, nós estamos aqui por quê? Porque Simonton deixou os Estados Unidos no século XIX, veio para o Brasil. E como ele veio para o Brasil, outros foram para a Colômbia, para o Chile, para o Uruguai, para a Índia, para a China, para todos os cantos do mundo. Então, parecia mesmo que a igreja ia conseguir alcançar o mundo inteiro e iria conseguir mudar as nações e o mundo ia se transformar num lugar de paz e prosperidade mundial. Mas essa teoria, né, teve dois golpes muito duros no século XX. 2 grandes golpes, né? As 2 grandes guerras, entre vários outros, mas as 2 guerras mundiais mostraram que o progresso não leva o ser humano à paz e à prosperidade. Que a tecnologia, que as descobertas científicas, que o crescimento educacional, intelectual, não melhora realmente o ser humano. Antes, torna ele mais mortífero ainda. Porque ele tem mais armas, mais instrumentos para se destruir. Então, o século XX foi o século do pessimismo. Se o XIX foi o do otimismo, o XX foi o do pessimismo. Todas essas correntes filosóficas, existencialista, nihilista, que cresceram tanto no século XX, ilustram bem essa noção de desânimo do ser humano no século XX, ao perceber que o mundo não muda, só piora. Então hoje é meio complicado acreditar que esse mundo vai melhorar, vai ter paz e prosperidade até entrar no milênio. Sem falar que, no meu entendimento, não há base bíblica para defender isso. A base bíblica, né?
O que nós temos na palavra de Deus é o inverso disso. Um mundo cada vez pior, os homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As descrições são muito mais sombrias do que otimistas. Há otimismo no sentido de dizer que o evangelho não pode ser detido, que o evangelho, o cavaleiro branco, é vitorioso e para vencer. Então o evangelho vai ser pregado em todo o mundo para salvar os eleitos de todo o mundo. Mas isso não vai melhorar o mundo inteiro. É o que eu falei, acho que quarta-feira aqui. Nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil. O que mudou no Brasil? Muito pouco. Se é que alguma coisa mudou. Não vem grandes transformações ao mundo. Uma das razões é pela diluição do evangelho que é pregado no Brasil, que é um evangelho... Não é que vocês falam aqui, aguado, é isso? É aguado quando o negócio é meio fraco, sem açúcar, né? Então, uma das razões é porque nós temos um evangelho aguado, né? Ou um evangelho adulterado, ou batizado, né? Com gasolina batizado. Nós temos um evangelho meio estranho sendo pregado no Brasil. Talvez essa seja uma das razões. Resta-nos então, no meu entendimento, discutir, né, se a melhor interpretação é a do amilenismo ou se é a do pré-milenismo. Do amilenismo ou do pré-milenismo. A posição pré-milenista histórica tem bons defensores, tem uma base bíblica bem razoável, assim como o amilenismo. As outras duas posições, uma que eu não terei tempo aqui de estudá-las com profundidade, e eu pessoalmente acho muito difícil defendê-las, tanto o pós-milenismo quanto o pré-milenismo dispensacionalista. Esse último porque ele divide a história do mundo em 7 épocas, em 7 dispensações. E diz que Deus não tem um projeto unificado para o mundo. Que Deus ele agiu de uma maneira num período, de outra em outro, de outra em outro. Houve um tempo que ele salvou as pessoas pelas obras, houve um tempo que ele salvou pela promessa, e hoje ele salva pela graça. Então Deus não tem um projeto unificado. Ele está sempre, como por assim dizer, consertando. Ele tenta de uma maneira, não funciona, entra com outro recurso. Não deu certo isso também, então vai com outro. Ele queria lidar com Israel. Israel rejeitou, então ele inventou a igreja. Mas não é que Deus queria a igreja, Deus queria Israel. Mas como não deu certo, então ele disse, então vamos lá, vamos com os gentios mesmo. Alguns teólogos dispensacionalistas chegam a dizer que a igreja é um parênteses. Sabe o que é um parênteses? Abre parênteses, fecha parênteses. Então você está escrevendo uma frase, e aí no meio você abre parênteses, escreve alguma coisa ali, que é uma interrupçãozinha. Depois você fecha e continua a história. Então a história de Deus é com Israel. Mas não deu certo, num período ele abriu um parênteses e começou igreja. Quando terminar ele fecha o parênteses e volta para Israel. Então Israel é o grande plano de Deus. Uma das razões disso é a forte influência judaica nos Estados Unidos da América. A forte influência do judaísmo sobre a cultura norte-americana, que é a cultura dominante no século XX. Por isso que o dispensacionalismo cresceu exorbitantemente no século XX. Começou no fim do século XIX, mas cresceu muito no século XX, com toda esse movimento sionista lá nos Estados Unidos, e essa preocupação com Israel, a terra de Israel, a terra de Israel. É daí que surgiu esse movimento chamado dispensacionalismo, e que então entende que Deus vai estabelecer um milênio, um reino de 1000 anos na terra, para poder cumprir as promessas do Antigo Testamento feitas para Israel. Eles dizem isso, olha, se não tiver um reino de 1000 anos na terra, as promessas que Deus fez para Israel furaram. Ficam sem serem cumpridas. Então Deus precisa fazer um reino de 1000 anos na terra para poder cumprir as promessas feitas a Israel. Nós teremos que, portanto, interrogar, né, a palavra de Deus para ver se isso é verdade ou não. Mas observe, aqui você vai entender agora porque que eu fiquei desde segunda-feira tantas vezes repetindo que o Apocalipse não é um livro para ser lido cronologicamente, um capítulo depois do outro, como se fosse
do capítulo 1 ao 22, uma sequência cronológica. Por que eu insisti com isso? Porque se o capítulo 20, presta atenção nisso, se o capítulo 20 é uma sequência do 19, só uma posição aceitável: pré-milenismo. Se o capítulo 20 é uma sequência cronológica do capítulo 19, só tem uma posição certa: pré-milenismo. O milênio começará depois da segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus voltou no capítulo 19. O capítulo 19 encerra com a descrição gloriosa da segunda vinda de Jesus, com o esmagar dos exércitos adversários, inimigos que estão na terra, com o lançar do falso profeta e do anticristo para o lago de fogo. Então, se o capítulo 20 segue o 19 cronologicamente, o milênio precisa ser depois da segunda vinda de Jesus. Então, não começou ainda, então vai começar quando Jesus voltar. Mas eis a questão: o Apocalipse não é um livro para ser lido cronologicamente. E o capítulo 20 não segue o 19 cronologicamente. O capítulo 20 recomeça a história. Recomeça a contar a história do começo. Até porque todo mundo morreu no final do capítulo 19. Não sobrou ninguém para o milênio do capítulo 20. As pessoas morreram. Quem poderia permanecer para ficar na terra mais 1000 anos, se todo mundo foi morto e as aves vieram e se fartaram, né? Os corvos vieram e comeram carnes de reis, de comandantes e tudo que é tipo de gente. O capítulo 19 encerra a 6ª sessão e o capítulo 20 inicia a 7ª sessão. Então nós não vamos, no início do capítulo 20, para a segunda vinda de Jesus, mas para a primeira. Nós voltamos para a primeira vinda de Jesus. E então, nesse caso, os eventos descritos aqui no início do capítulo não são eventos que acontecerão depois da segunda vinda, mas eventos que aconteceram na primeira vinda de Jesus. Quando ele veio, morreu pelos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e pegou o livro da mão direita de Deus. E quando ele pegou o livro, o que ele fez? Desbancou Satanás, desbancou o dragão, expulsou o dragão. Então nós entendemos, na posição amilenista, que o que ele está descrevendo aqui de forma simbólica é esse mesmo evento já tantas vezes contado ao longo do livro, que Cristo venceu, que Cristo foi coroado no céu e que o dragão foi desbancado. Perdeu o seu domínio no céu. Observe: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou, quer dizer, amarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu, o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, é bem lógico, se você estiver lendo esse texto com uma sequência cronológica do capítulo 19, o milênio vai começar depois da segunda vinda de Jesus. Mas se o capítulo 20 reinicia a história, volta a falar dos eventos que dizem respeito ao início, ao começo, à primeira vinda de Jesus, então isso aqui precisa ser uma descrição simbólica, figurada, do que aconteceu lá na vitória de Cristo na cruz. E na verdade, a palavra de Deus usa expressões muito fortes para descrever o que Jesus Cristo fez com Satanás na primeira vinda.
a severa restrição que colocou sobre ele. Eu quero que você veja comigo algumas destas passagens. Por exemplo, pode abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 12, versículo 29. Mateus, capítulo 12, versículo 29. No contexto, Jesus estava expulsando demônios, mas os fariseus o acusaram de fazer aquele sinal, aquele exorcismo, não por alguma atividade divina, mas como um poder do próprio diabo, pelo poder de Beelzebu, eles diziam. Então, só para ler o verso 28 antes, diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Ou seja, Cristo estava explicando para os seus discípulos que eles só estavam conseguindo expulsar demônios porque o próprio Cristo estava amarrando Satanás, que é o valente, que é o chefe, que é o cabeça, que ele estava impondo sobre Satanás uma severa restrição. Isso ainda não estava concretizado, porque só se concretizou com a ascensão de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus já está pregando o Evangelho e expulsando os demônios das pessoas, então ele já está impondo a sua autoridade sobre a autoridade do diabo. Nós não tínhamos casos anteriores de expulsão de demônios, porque não havia legitimidade para fazer isso. Mas a chegada de Cristo traz o reino de Deus para o mundo. É isso que ele fala: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, entendam que o reino de Deus chegou até vós. E na verdade não poderíamos expulsar, saquear a casa do valente, sem primeiro amarrar o valente. A palavra que Jesus usa aqui, amarrar, é a mesma palavra que João usa lá, segurar, na língua grega. Segurou o valente, amarrou o valente. Lá ele disse: segurou Satanás, amarrou Satanás, prendeu Satanás. É a mesma palavra que Cristo utiliza aqui. Jesus Cristo não amarrou não vai amarrar o valente depois da sua segunda vinda. Ele já fez isso na sua primeira vinda. E é por isso que a casa desse maligno pode ser saqueada. Caso contrário, essa casa não poderia ser saqueada. É isso que Cristo está argumentando nesta passagem. Em outra passagem, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 17, nós temos algo parecido. Lucas, capítulo 10, verso 17. Novamente nós temos a situação em que os 70 discípulos são enviados para pregar nas cidades, nas aldeias, e eles retornam jubilantes porque eles dizem que até os demônios se submetem a eles. Algo especial está acontecendo, um poder especial que está dando condições que os discípulos expulsassem aqueles demônios. Verso 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo,
e nada absolutamente vos causará dano. Então observe, eles voltaram dizendo: Senhor, nós ordenamos aos possessos e os espíritos fogem quando nós usamos o seu nome. Estão admirados, estão exultantes por causa disso. E Jesus diz: sim, isso é possível porque eu via Satanás caído do céu. Ele usa até um termo imperfeito, porque na verdade o próprio Cristo sabe que isso ainda não aconteceu. Só aconteceria essa queda, essa expulsão de Satanás do céu, quando o próprio Cristo já tivesse morrido, ressuscitado e subido lá aos céus. Quando ele subisse, então haveria. Mas o simples fato de ele já estar aqui, de ele ter, Jesus Cristo, colocado os pés na terra, já é o começo do enfraquecimento do poder de Satanás. Porque Cristo é o rei e o reino chegou. A presença do rei é a presença do reino. Então, é a primeira vinda de Jesus que amarra o valente, que é a mesma expressão usada lá em Apocalipse, e é a primeira vinda de Jesus que faz Satanás cair do céu, que é a mesma palavra usada aqui, lá em Apocalipse, para lançou-o para baixo, que é a palavra lançou-o para baixo, que foi descrito no capítulo 12, quando os anjos, liderados por Miguel, expulsaram e atiraram Satanás e seus anjos para a terra, que é também a expressão do capítulo 20 que diz: lançou-o para o abismo, lançou-o para o abismo. Por isso nós entendemos que a descrição do capítulo 20, essa restrição imposta sobre Satanás, não é algo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, mas algo que aconteceu na primeira vinda de Jesus. E algumas passagens a mais reforçam essa interpretação. Gostaria que vocês lessem agora João capítulo 12. João capítulo 12. Essa passagem de João capítulo 12 tem muito mais significado do que às vezes nós mesmos podemos pegar. Para nós entendermos o contexto, lá no início, no versículo 20, descreve assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Presta atenção nesses caras, gregos. Quem são esses caras? Gregos. Não são judeus, são gentios. Não há legitimidade para pregar para eles ainda. Porque Cristo não morreu pelos pecados, não ressuscitou, não subiu ao céu, não pegou o livro e não disse ainda: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não aconteceu ainda. Mas esses gregos chegam lá e querem falar com Jesus. Verso 21 diz assim: estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia. Então Filipe era um cara que também falava grego, um dos discípulos de Jesus, mas falava grego. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Pediram para um dos discípulos: nós queríamos conhecer Jesus pessoalmente. Filipe, eu não sei o que eu faço, foi lá falar com André, um dos apóstolos. Filipe foi dizê-lo a André: André, o irmão do Pedro, né? Tem uns gregos aí querendo falar com Jesus. E o André: e eu lá posso decidir alguma coisa? Vamos lá falar com Jesus. Então, André e Filipe foram falar com Jesus e disseram: olha, tem uns gregos aí querendo falar com você. Aí Jesus deu uma resposta que parece não ter nada a ver com o que eles estavam perguntando. Parece não ter nada a ver. Ele começa a falar assim, verso 23: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E o Filipe e o André lá assim: sim,
Mas e os gregos? O que isso tem a ver com os gregos? E Jesus continua: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E o Filipe e o André estão lá. Claro, tudo bem. Sei lá o que o senhor quer falar com tudo isso, né? Não estava entendendo coisa nenhuma, porque que ele saiu com esse assunto que parece não ter nada a ver com o que ele está falando, com o que os gregos queriam. Mas observe, tem tudo a ver. Porque os gregos queriam ver a Jesus. E Jesus está dizendo mais ou menos assim: isso só pode acontecer depois da minha morte. Isso só pode acontecer, esse encontro aí, só pode acontecer depois que a semente cair na terra, e morrer, e brotar, e então ela vai produzir muito fruto. Veja que é isso que ele quer dizer, porque ele continua, verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei, e ainda o glorificarei. Nessa hora o Filipe e o André, bateram o joelho, porque do nada sai uma voz do céu. Eles estão lá só para pedir uma audiência para os gregos, e eles não estão entendendo a proporção que aquilo está tomando. Porque na verdade eles trouxeram o assunto fundamental da primeira vinda de Jesus. Eles não podiam entender isso. Quando aqueles dois gregos chegaram e disseram: queremos ver Jesus, Jesus começou a dizer: foi para isso que eu vim. Mas o quanto é difícil fazer isso. Porque para que isso aconteça, eu tenho que ser morto. Para isso aconteça, eu tenho que ser enterrado. Enquanto eu não passar por essas coisas terríveis que eu preciso passar, nada disso vai acontecer. Para encurtar um pouco essa história, que é bastante longa, Jesus diz no versículo 31: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, André, Filipe, agora não posso receber os gregos. Não é esse o momento de eu receber os gregos. Porque nesse exato momento o príncipe deste mundo ainda detém legitimidade sobre eles, sobre a nação deles, sobre a terra deles e sobre todas as outras nações, exceto Israel, com quem Deus tem uma aliança particular, ao ponto de ter colocado um templo lá no centro de Israel. Exceto Israel, as outras nações estão debaixo do domínio do príncipe deste mundo. Mas ele fala: mas quando o Filho do Homem for levantado da terra, uma clara indicação do quê? Da cruz, da sua crucificação. Nesse momento, eu atrairei todos, até esses gregos que estão aí, atrairei todos a mim. Porque nesse momento, o príncipe deste mundo será expulso. O príncipe deste mundo será expulso. A mesma palavra expulso aqui, na língua grega, a palavra ekbalo, a mesma palavra usada lá em Apocalipse 12, e foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos, e a mesma palavra de Apocalipse 20 também, quando fala jogou-o para o abismo. Mesmo termo, mesma palavra. Portanto, você precisa entender o que aconteceu no momento da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Houve
expulsar de Satanás. A força, o poder dele foi quebrado, ele foi acorrentado. Não no sentido de que não possa fazer nada. Aliás, o próprio Apocalipse 12 diz: desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não pode fazer uma coisa só. Uma coisa só. Veja Apocalipse 20 de novo. O que é que ele não pode fazer? Apocalipse, capítulo 20. Então veja, os mesmos termos usados todos esses textos que eu li até agora. Então ouvi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Essa é sua restrição. Não está dizendo que ele não pode morder, que ele não pode espernear, que ele não pode agir, que ele não pode tentar, que ele não pode, sei lá, com alguma autorização divina, produzir males. Está dizendo que ele não pode enganar mais as nações. Porque aquele príncipe deste mundo, que detinha as nações nas trevas, os gregos lá que queriam ver Jesus, mas não estava na hora ainda, esse príncipe deste mundo não permitia, e ele tinha legitimidade para isso, não permitia que o evangelho fosse pregado em todas as nações, que a aliança de Deus alcançasse nações fora de Israel. Mas quando Cristo sobe ao céu, pega o livro, abre o primeiro selo, acabou. O cavaleiro branco sai vitorioso e para vencer. O evangelho sai livre em todas as nações. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode impedir que o evangelho seja pregado em todas as nações. Ele não pode obscurecer as nações com essa mensagem do evangelho. Ele pode até obscurecer indivíduos, mas ele não pode impor aquela cegueira mundial que ele impunha antes da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. É apenas isso que o texto diz que ele não pode fazer. Porque eu sei, a grande dúvida que surge é essa: mas como é que eu posso dizer que Satanás está preso se a gente sabe que ele está por aí fazendo um monte de maldades? Então, esse monte de maldades ele está autorizado a fazer. Deus permitiu que ele possa fazer. Mas ele não pode fazer a maior de todas as maldades: enganar as nações, impedir que o evangelho seja proclamado em todas as nações. É isso que ele não pode fazer, porque ele foi expulso. O príncipe desse mundo foi expulso, e eu, Jesus disse, atrairei todos a mim. Então essa é a nossa interpretação desta passagem. Nós não entendemos que diga respeito a algo que vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus, mas algo que já aconteceu na primeira vinda de Jesus, quando Cristo amarrou o valente, quando Satanás caiu do céu, quando o príncipe desse mundo foi expulso e as nações puderam ouvir a palavra de Deus, porque Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu quero ver mais duas passagens com você, para você entender o que é que Cristo fez com Satanás. Se você ainda tem alguma dúvida que ele não está bem morto, você vai ver o que é que o Novo Testamento fala do que Cristo fez com Satanás. Então, comecemos olhando a primeira passagem, que é Hebreus capítulo 2. Hebreus
versículos 14 e 15. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele Jesus, certo? Igualmente participou, para que por sua morte, então Cristo se tornou um homem de carne e sangue, para que através da morte dele, ele fizesse algo. O quê? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele está falando do que Cristo Jesus fez com Satanás lá na cruz, quando Cristo morreu na cruz. O que foi que ele fez com Satanás? Ele o destruiu. Essa é a palavra usada aqui. Destruiu. Destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu já falei isso outro dia. Dizer que Satanás tem o poder da morte, ou tinha, porque ele perdeu esse poder, como príncipe desse mundo ele foi expulso, continua sendo o Deus deste século, mas não é mais o príncipe desse mundo. Você entende a diferença? Ele ainda é um referencial para este século, mas ele não é mais o príncipe desse mundo, aquele que pode cegar as nações, aquele que pode manter todas as nações debaixo da cegueira espiritual. Isso ele não pode mais fazer. Mas ele pode cegar indivíduos, e continua fazendo isso bastante, segundo Paulo fala em 2 Coríntios 4. Dizer que Satanás tem o poder da morte não quer dizer que ele possa matar alguém fisicamente. Ele até pode, se Deus deixar. Se Deus permitir, ele até pode fazer isso, matar alguém fisicamente. Afinal de contas, ele matou os filhos de Jó. Usou instrumentos, os sabeus, mas foi ele o responsável pela morte dos filhos de Jó. Mas só pôde fazer isso com autorização divina. Ele não tem o poder de matar, porque o poder de vida e morte é de Deus. Dizer que ele detém o poder da morte é aquele sentido de acusação. Ele, como o acusador, podia exigir a condenação da morte. Pense então no caso, lá nos Estados Unidos, o promotor público da cidade detém o poder da morte. Porque ele pode acusar as pessoas e exigir que elas sejam condenadas à morte. Como é o caso desse rapaz agora aí que cometeu essas mortes todas lá. Eu não sei se o promotor pediu ou não a pena de morte para ele, disse que estava estudando e tal, mas o promotor tem essa autoridade de pedir a pena de morte para ele. E então, se ele for condenado, ele vai morrer na cadeira elétrica ou algum outro tipo de injeção letal ou pena que tiver lá. Satanás podia exigir a morte de todos os homens, mas não só morte física e morte eterna. Ele podia fazer isso por todos os homens, mas quando Cristo morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, ele perdeu. Ele foi destruído. Cristo destruiu essa autoridade dele, destruiu esse poder. Outra passagem igualmente forte da palavra de Deus está lá em Colossenses. Veja comigo, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, os versículos 13 a 15, meus irmãos, são um dos textos mais formidáveis da palavra de Deus, porque descrevem o grande benefício que Jesus Cristo conquistou para nós através da sua morte, dizendo que
ele cancelou o escrito de dívida, né? Está aí no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, atenção, você, eu, qualquer pessoa, possuíamos um escrito de dívida contra nós, dizendo: fulano, por seus atos, por seus pecados, por suas falhas, por suas transgressões, precisa pagar a morte eterna. Esse era o trunfo de Satanás. Esse documento, durante todo o Antigo Testamento, é a força dele, é o poder dele. Ele detém isso para acusar as pessoas. É a lei de Deus. Ele utiliza a própria justiça de Deus para ir contra Deus. Porque Deus, em seu amor, não quer condenar os homens. Mas Satanás exige que Deus cumpra a sua justiça e condene, e mande, mesmo aqueles que estão em aliança com ele. Então observe, quando Cristo removeu esse documento, encravando-o na cruz, na verdade o que foi encravado na cruz não foi um papel, foi um corpo. O corpo do próprio Cristo, onde ele estava carregando, como diz Pedro, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, ele estava carregando a nossa culpa na cruz. Quando ele carregou a nossa culpa na cruz, aconteceu o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem são os principados? Quem são as potestades? São aqueles que Paulo diz em Efésios capítulo 6, que são os nossos verdadeiros inimigos. A nossa luta não é contra o carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Aqui ele resume só nesses dois grupos principais: os principados e as potestades, os demônios. Satanás é o grande principado, é o grande príncipe dessa horda toda. Mas observe o que foi que Cristo fez com eles, Satanás, e com toda a seus aliados. Ele utiliza aqui, meus queridos, linguagem militar. O apóstolo Paulo, muitas vezes, nas suas cartas, usa a linguagem militar, porque o mundo daquela época era um mundo essencialmente militar. Ele usa aqui a descrição das batalhas romanas e de como que funcionava a vitória. Então, quando o exército romano triunfava contra o adversário, lá os bárbaros ou algum pequeno rei que se insurgia contra o domínio romano, as legiões eram enviadas para lá, algumas legiões de soldados romanos, com um general normalmente, ou um centurião, se fosse um grupo menor, mas quando o grupo era muito grande, ia um general. E então as legiões chegavam lá e massacravam os adversários. Às vezes levavam um tempinho a batalha, mas finalmente as legiões venciam, né? O exército romano vencia o adversário. Então começava o processo de despojamento. Despojamento era a primeira coisa que eles faziam. Os que não haviam sido mortos na batalha eram despojados. Quer dizer, eram saqueados, tirava tudo que eles tinham, qualquer dinheiro, qualquer arma e a roupa inclusive. Então eles eram despojados de tudo que eles possuíam. Se eles não tivessem morrido, né? Quem morreu também era despojado, morto mesmo. Tiravam tudo, saqueavam, pilhavam, tiravam tudo que o adversário tinha. Isso Cristo fez com Satanás, com seus principados e potestades. Olha aí, despojando os principados e as potestades. Ele as deixou sem nada. Tirou todos os seus bens, tirou toda a sua força, toda a sua riqueza, ele despojou. Mas não fez só isso, porque
depois que o exército romano despojava o exército inimigo, acontecia o desfile triunfal. E o que era o desfile triunfal? Os soldados romanos vestiam a melhor roupa, a melhor armadura limpa, bonitinha, e iam desfilar dentro de Roma. Eles iam entrar na cidade de Roma como vencedores. Então lá na frente ia o general, montado no cavalo branco, todo reluzente de armadura, vitorioso. Depois vinham os soldados romanos também, e lá atrás vinha quem? Os derrotados. Como? Nus, acorrentados, um atrás do outro, como escravos. Para quê? Para serem ridicularizados pelos habitantes de Roma, para que percebessem o que haviam enfrentado, que cidade haviam enfrentado, quem era Roma, para que pudessem ser humilhados. Paulo diz que Jesus fez isso com os principados e potestades. Ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, que era a expressão usada para aquele desfile quando o exército vencedor entrava em Roma para expor os derrotados à humilhação, ao desprezo público. Você acha que foi pouca coisa que Jesus Cristo fez na cruz? Muitas pessoas acham que foi uma vitória muito fraca essa de Jesus. Acham que tem que fazer mais coisa lá na frente. A vitória de Cristo na cruz foi estrondosa. Foi absolutamente definitiva. Todo o poder de Satanás foi quebrado. Ele foi exposto a todo o ridículo, a toda a humilhação. Isso Jesus Cristo fez com Satanás, com os principados e potestades. Ele não vai fazer isso na segunda vinda, ele fez isso na primeira vinda. É por isso que nós entendemos que o milênio não começa na segunda vinda. O milênio começou com a morte, com a ressurreição e com a ascensão de Jesus aos céus, quando ele quebrou o poder do inimigo de enganar as nações. O lançou para a terra, para esse abismo que é a terra, o lançou para a terra e disse: aqui no céu você não tem mais poder nenhum. E então sim, ele desce com toda a cólera para espernear, para tentar fazer o máximo de mal que puder, mas já está derrotado. Sabe quando você tem um cão muito bravo, mas você põe uma corrente nesse cão? Então você limitou o alcance desse cão. Agora, dentro do espaço da corrente, melhor, não é bom negócio entrar, né? É isso que Cristo fez com Satanás. Ele o acorrentou. Ele quebrou o poder irrestrito que ele possuía. Porém, um sujeito acorrentado, né, um dragão acorrentado, tem uma pequena área de ação. Melhor não se colocar ali naquele espaço, porque pode ser perigoso. Melhor não dar lugar ao diabo. Melhor não dar espaço. Tem que resistir. Mas Cristo Jesus já o venceu. Volte novamente para Apocalipse 20, e aí talvez você possa entender qual é o sentido deste milênio, como nós estamos descrevendo. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, diz o verso 3, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, essa é a ideia. Se então, estou expondo aqui a teoria amilenista. Se então, Cristo Jesus triunfou sobre Satanás na cruz, amarrou, quebrou, destruiu, aprisionou, expulsou, todos aqueles termos usados no Novo Testamento para Satanás, triunfou publicamente, o expôs ao desprezo. Então quer dizer que ele impôs essa limitação, essa corrente sobre ele por 1000 anos. Então começou lá o milênio. No final do milênio, ele vai soltá-lo. Ele vai afrouxar as correntes. E isso explicaria o quê? O crescimento do mal. No exato momento em que as correntes que prendem o dragão
começam a se soltar, ele começa a ter aquela velha legitimidade que ele possuía de enganar as nações. Quer dizer que no instante final, antes da segunda vinda de Jesus, ele é solto. E aí surge o anticristo. Por isso que o anticristo tem algo que ninguém teve ao longo da história da igreja: o poder de destruir a igreja. Só ele tem isso, os outros, ninguém conseguiu fazer isso. Mas é dito que ele vai matar as duas testemunhas e elas vão ficar estirradas lá no chão, até ressuscitarem e serem arrebatadas. Então, essa legitimidade, essa condição de matar, de barrar, de brecar a pregação do Evangelho, acontecerá quando Satanás for solto da sua prisão. Agora, sem querer ser alarmista, mas o que é a metade do século XX para cá, senão um crescimento exorbitante do mal, que acompanha a tecnologia, que acompanha o crescimento científico, que, ao contrário do que os nossos queridos pós-milenistas pensam, não melhora o mundo, mas piora o mundo. Porque faz com que as potencialidades malignas do ser humano se tornem mais aviltantes. O que é a internet? Internet, certo? Uma ferramenta boa por muitos aspectos, boa para muita coisa. Mas nada acelerou mais a impiedade, a perversidade do que a internet. Nada, isso é multiplicação da iniquidade. Em 10, 20 anos. Pense só no acesso que há hoje para pornografia. Porque há 20 anos atrás, se uma pessoa quisesse ver pornografia, ia ser um pouco difícil. Tinha que comprar uma revista só para 18 anos, complicado, na banca, coisa mais rara. Existia, claro que existia, sempre existiu. Mas, meus queridos, hoje basta digitar uma palavra no Google e crianças podem acessar com toda a facilidade esse tipo de coisas. Pornografia infantil, pense em como a internet acelerou isso, em como acelerou a perversidade, a degeneração, porque as coisas não são mais locais. Se alguma coisa acontece num ponto do mundo, no dia seguinte o mundo inteiro está envolvido, o mundo inteiro sabe. Isso é multiplicação da iniquidade. E isso é da década de 90 para cá. Quando é que surgiu a internet? Basicamente, 1990, eu lembro que em 97 eu fazia seminário em São Paulo, São Paulo, capital, e era a coisa mais difícil acessar a internet, coisa mais difícil. Alguns tinham, outros não tinham, a maioria não tinha, era lento, aquele negócio discado, complicado. Irmãos, são 12 anos. O que isso mudou o mundo? É uma mudança maior do que nos 100 anos anteriores, do que nos 1000 anos anteriores. O que é isso senão um afrouxar das correntes do dragão? Ele não está solto ainda, eu acho. O milênio não acabou ainda. Mas nós estamos nos últimos suspiros. O que é esse movimento mundial eu falei agora há pouco aí de pornografia, de sexo livre, contra o casamento, contra a família, a favor de uniões sexuais que não são aprovadas pela palavra de Deus. O que é esse movimento mundial? Que existe desde quando? Existe desde menos de 10 anos atrás. Porque há 20 anos atrás, claro que existiam pessoas com opção sexual diferente por aí, sempre existiu. Mas as pessoas tinham vergonha. Tinham vergonha, elas se escondiam, elas se ocultavam, elas não queriam ser descobertas. Hoje, elas não querem, elas andam na rua, elas fazem abertamente.
e querem condenar os que criticam, querem ainda pôr na cadeia. Você percebe como o negócio mudou? Como o negócio virou? Em quanto tempo, meus irmãos? Isso não tem 10 anos. Não tem 10 anos. São 5 anos para cá. De 5 anos para cá, a força desse movimento, que por milênios existe, mas não conseguiu se fundamentar, em apenas 5 anos consegue fazer isso mundialmente falando. O que é isso senão correntes que estão se afrouxando, se enfraquecendo. Vamos esperar coisa boa daqui para frente? Tenho minhas dúvidas. Vai melhorar alguma coisa? Tenho minhas dúvidas. Quanto mais as correntes se afrouxarem, nós vamos ver coisas que nós nunca sonhamos que poderíamos ver. Nós vamos ver coisas acontecer nesse mundo que nós nunca sonhamos. Quando findar o milênio, prepare-se, porque é o tempo do dragão. E veja, voltando a defender essa ideia de que o milênio já é agora, o versículo 4 em diante não diz que o reino de 1000 anos é na terra. Diz que o reino de 1000 anos é no céu. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, olha aí, as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem que ele está vendo? Almas. Almas reinando com Cristo durante 1000 anos. Que almas? As mesmas que durante todas as outras sessões anteriores ele sempre mencionou. Lá no quinto selo ele disse: vi as almas dos decapitados. As mesmas frases. Vi as almas dos decapitados, blá blá blá, estavam lá debaixo do altar e pedindo para Deus: até quando, Senhor, soberano, justo, juiz, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Novamente ele diz: vi as almas. Antes ele falou, elas tinham que descansar. Agora ele disse, estão sentadinhas em tronos. Estão reinando com Cristo durante os 1000 anos. Porque ele não diz que essas almas voltam a tomar corpos. Diz que essas almas vivem e reinam. Essa é a expressão utilizada no versículo 4, no finzinho do versículo 4, quando diz, e viveram. Não diz, e reviveram. Não diz, e ressuscitaram. Isso é uma dedução de quem defende o milênio literal e terreno. É uma dedução. O texto não diz reviveram, ressuscitaram. Diz viveram, continuaram vivas. Continuaram vivas no céu. As almas não estão mortas. No céu elas vivem e reinam com Cristo pelos 1000 anos. Então aqueles decapitados lá no século I, que foram mortos, provavelmente João esteja pensando num grupo especial que foi decapitado mesmo, nas cidades da Ásia Menor, alguma daquelas 7 cidades. Ele disse, essas pessoas, essas almas, estão lá no céu, vivendo e reinando com Cristo durante 1000 anos. E não só elas, evidentemente, todo mundo que morre aqui, entra no milênio lá. O milênio não é na terra, o milênio é no céu, porque de lá o dragão foi expulso, lá o reino completo de Deus se estabeleceu na ascensão de Jesus. Então lá no céu não tem mais qualquer interferência do dragão. Ele veio para a terra e mesmo assim acorrentado, mesmo assim amarrado, não pode enganar as nações durante esses 1000 anos. Se você morrer hoje, você entra no milênio. Claro que não vai ficar o milênio inteiro, você já está no final dele. Mas você vai experimentar um pouquinho ainda do milênio, se você entrar lá no céu. Hoje mesmo, ou amanhã, ou depois da manhã.
Verso 5: os restantes dos mortos não viveram. A tradução nossa diz reviveram, mas a palavra aqui não é reviveram. É a mesma palavra do versículo 4. Não viveram. Continuaram mortos. Continuaram mortos até que se completassem os 1000 anos. E aí ele chama isto de a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. E diz algo interessante no versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Para entender, então, o sentido dessa interpretação, que eu não estou dizendo que é perfeita, que é a única e que as demais são heresia, nós só saberemos lá no céu. Embora eu esteja defendendo, obviamente, essa posição que nós chamamos de amilenismo. Quando o crente morre aqui na terra, ele sobe aos céus, a alma dele sobe aos céus. Essa subida é chamada de primeira ressurreição, porque a palavra ressurreição quer dizer subir. Claro, subir também dá a ideia de subir da terra, por isso que a palavra é ressurreição. Subiu aos céus e entrou no milênio, na primeira ressurreição. Esse, ele diz, que tem parte na primeira ressurreição, não tem parte na segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo, ele diz claramente em seguida. A segunda morte é o lago de fogo. Então é muito simples, quer dizer, não é tão simples, mas dá para entender. O sujeito morre aqui na terra, o crente morre aqui na terra, sua alma sobe aos céus. Essa é a primeira ressurreição. Ele entra no milênio, lá nos céus, que não tem mais nenhum problema lá, porque o dragão foi expulso. Esse cara, essa alma que subiu aos céus e está sentadinha num trono, reinando com Cristo por 1000 anos, pelo milênio inteiro, não tem risco nenhum de ir para o lago de fogo. A segunda morte não tem poder sobre ele. Não tem risco nenhum de ir para o lago de fogo. Mas os demais, aqueles que morreram e no simbolismo bíblico desceram ao Hades, não subiram aos céus, mas desceram ao Hades, desceram ao inferno, esses não ressuscitaram, não participaram da primeira ressurreição, não subiram ao céu. Portanto, só lhes resta a segunda morte, que é o lago de fogo. Então essa é a interpretação completa dessa posição que nós chamamos de amilenismo, que defende que o milênio começou com a ressurreição de Cristo, a morte, a ressurreição, a subida dele aos céus, e que o reinado das almas é no céu por 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então, novamente, aquela batalha final, que já aconteceu pelo menos 4 vezes no Apocalipse, né? Vão ter 5 batalhas finais. Uma batalha, a mesma batalha. É aquela batalha do Armagedon, é aquela batalha dos reis que vêm do Oriente, é aquela mesma batalha onde Cristo esmaga as uvas, é a vindima, é a única batalha que acontece na segunda vinda de Jesus. Agora sim vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque Satanás é solto da sua prisão, sai a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, reúne o seu exército, sitia a cidade querida, mas Jesus Cristo o destrói e o manda para o lago de fogo. Novamente a batalha é curta, é rápida, não tem nenhum tipo de demora aqui, e o lago de fogo abocanha Satanás. Quando ele diz onde já estão o anticristo e o falso profeta, não é porque eles são jogados no início do milênio e Satanás no final do milênio, mas é porque ele já descreveu o lançar do anticristo e do falso profeta na 6ª sessão e deixou para descrever a do dragão na 7ª sessão, mas acontece no mesmo tempo, no mesmo e única batalha final. O dragão, a primeira besta, a segunda besta e todas as pessoas perdidas, todos para o lago de fogo. E, portanto,
Essa é a única batalha final que existe. Vão ainda aqui algumas objeções, apenas para constar, com relação à ideia de um milênio futuro, como se fosse depois da segunda vinda de Jesus, como se só então Jesus Cristo iniciasse o reino na terra. Então observe, primeiro, nenhum texto da Bíblia fala de um milênio literal, nenhum outro texto. Esse é o único texto da Bíblia. E o Apocalipse não deve ser interpretado literalmente. Então entendemos que isso não dá base suficiente para crer no milênio literal. Em segundo lugar, se todo mundo foi morto no capítulo 19, quando Cristo veio e as aves do céu se fartaram, sobre quem que Jesus vai reinar durante os 1000 anos na terra? Se todo mundo morreu lá, se a igreja já foi transformada, subiu aos céus, glorificada, não sobrou ninguém na terra porque morreu todo mundo, sobre quem ele vai reinar? Que nações são essas? Se as nações foram todas destruídas. Que nações são essas? Não tem explicação. Não há respostas. Essa explicação fica totalmente sem resposta, porque ele vai reinar sobre quem na terra por 1000 anos se destruiu todo mundo já. Outro problema, outra complicação para essa interpretação é a seguinte. Imagine só. Nós, então, a igreja, pensando nos crentes, nós ressuscitamos, vamos subir para nos encontrar com Cristo lá no céu, dar um abraço em Cristo, né, em todo mundo lá, aquela festa toda, e aí vamos voltar para a terra, mas para uma terra ainda imperfeita, para ficar mais 1000 anos aqui nessa terra, que ainda vai ter morte, ainda vai ter choro, ainda vai ter pranto, porque ainda não é o novo céu e nova terra, ainda é um milênio aqui na terra. Vamos todo mundo lá para Jerusalém, né? Todo mundo pega as malinhas e vai lá para Jerusalém, e nós vamos morar lá em Jerusalém com Jesus na terra. Mas as outras nações que surgiram do nada, tinham sido destruídas no 19, mas surgiram do nada, de alguma maneira, elas apareceram lá, as outras nações não são glorificados, são homens comuns, como nós somos hoje. Então tem duas classes de pessoas na terra: os X-Men, nós, né? Os transformados, o pessoal mutante, né? Que ficou com o corpo glorificado, nós aqui na terra glorificados, e o restante da humanidade aí vivendo 90, 80, 70 anos. A gente não, imortal, na terra, dois grupos convivendo ao mesmo tempo. Com que propósito? Com que razão? Qual a vantagem disso? Nenhuma. Nenhuma. É só um adiar do que nós mais queremos. Porque o que nós queremos como redimidos não é ficar 1000 anos reinando na terra, é o novo céu e a nova terra. O que nós mais queremos é ver não existir mais morte, não existir mais sofrimento, não existir mais dor, nem nada disso. Nós queremos a glória. Observe, hoje, por que é que o crente, eu falei aqui acho na terça-feira, porque o crente não consegue ser plenamente feliz aqui nesse mundo. O crente não consegue ser plenamente feliz aqui nesse mundo. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de santidade, de perfeição. É o Espírito do mundo vindouro, os poderes do mundo vindouro. Nós já bebemos um pouquinho disso. Mas eu saio aí fora e continuo vendo toda a mesma porcaria, toda a mesma destruição, toda a mesma maldade. Isso me angustia. Eu quero o céu, eu quero o novo céu e a nova terra. Aí Deus diz, mas vai ter que aguentar mais 1000 anos. Eu vou ficar assim pedindo, ô Gabriel, quanto já passou, Gabriel? Passou 50 anos só. E agora, quanto já passou? 230. Ai, só falta mais 740. Quer dizer, esse adiar totalmente desnecessário. Não há razão nenhuma para isso. Um outro problema é como se fosse um castigo para os regenerados, ter que ainda viver numa terra decaída, já sendo glorificado. O que você quer é a perfeição, você não quer mais o imperfeito. Outro problema, essas pessoas que ficam na terra durante esse milênio, como é que fica isso? Elas vão ser salvas? Elas podem ser salvas? Eles dizem, podem. Mas como podem? Se o tempo do Evangelho já passou, que tipo de salvação é essa? Elas podem ser salvas por quê? Pela fé não pode ser, porque
Ora, se eu vou lá em Jerusalém e vejo Jesus assentado no trono lá, para que fé? Então, fica confuso. Quer dizer, salvo por quê? Salvo pela obediência? Então é pelas obras? Super complicado. E finalmente, não adianta nada. Jesus Cristo reina um milênio inteiro na terra, certo? Nessa visão, Satanás está preso lá no abismo, lá em algum lugar. Ele é solto, ele vai lá e pega as nações e vai tudo contra Cristo. Não adiantou nada Jesus reinar 1000 anos na terra, não resolveu coisa nenhuma, só para no final ele enganar as nações outra vez. Se o sentido é literal, então é isso que vai acontecer. A palavra de Deus, em outras passagens, não dá a ideia de um adiamento do final, mas mostram que quando Jesus voltar, o que vai acontecer não é 1000 anos, mas um reino definitivo. Só para encerrar, abra em 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 7 diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Ou seja, quando acontecer o juízo, a terra atual, o céu atual vão ser destruídos pelo fogo. Aí ele vai dizer, só que vamos ter paciência, porque temos que entender, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos 1000 anos, não, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A segunda vinda de Jesus não inicia ainda um reinado de mais 1000 anos na terra, mas os novos céus e a nova terra. A segunda vinda de Jesus vai pôr fogo na terra atual, vai pôr fogo no céu atual, vai destruir todas essas coisas e vai iniciar, a partir do juízo, o reino eterno, os novos céus e a nova terra. Isso aqui não é uma descrição simbólica, é uma epístola. Apocalipse é um texto simbólico, a literatura apocalíptica é simbólica, você não interpreta literalmente. Isso aqui é literal. Uma epístola tem que ser interpretada literalmente. O apóstolo Pedro não colocou um milênio aqui entre o fim a segunda vinda de Jesus e o novo céu e nova terra. Ele disse, quando Jesus voltar, vai pegar fogo em tudo. Céus e a terra serão desfeitos, destruídos, e nós teremos o novo céu e a nova terra. Portanto, no dia da vinda de Jesus não começa o milênio, termina o milênio, começa o novo céu e a nova terra. Queridos, é isso que eu precisava falar a respeito do milênio, que é um tema complexo, não tenho a pretensão de conseguir tirar todas as suas dúvidas hoje numa aula só como essa. No seminário a gente costuma dar essa aula em 4, 5 semanas às vezes, para poder dirimir todas as dúvidas que possa haver. Eu tentei resumir os argumentos, e enfim, espero que possa ter ajudado alguma coisa na sua compreensão. Nós vamos agora para o intervalo, guarde as suas perguntas, porque nós vamos na sequência expor o novo céu e a nova terra, e no final abrir espaço para perguntas e encerrar. Obrigado e Deus abençoe.